Ok, vou compartilhar o material, então, com o pessoal. Compartilhado? Sim. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, é muito bom estar com vocês novamente, né? Reiterando a nossa saudade física de estar com vocês. Mas vamos lá, então, em momentos em que a gente precisa estar afastados, né? O afastamento social não impede que a gente estude. Então vamos lá. Hoje a professora quer conversar com você sobre ética, né? A ética, ela norteia todos os comportamentos da sociedade, né? Então, a ética, ela vem para nos ajudar a ter os pensamentos adequados do certo e do errado, e depois as questões de comportamento, onde também vai entrar um outro ponto que é a moral. Vamos lá, então. A gente está sempre perguntando, mas como é que nós conseguimos viver em sociedade? Como é que nós conseguimos ter a facilidade de viver em sociedade? E o que que norteia essas questões comportamentais e até o que a gente chama de certo, o que a gente chama de errado, né? Então, como é que nós conseguimos viver e como é que nós temos, na verdade, que agir? Qual é o comportamento correto quando a gente está em sociedade, quando a gente está com o outro? E quando eu coloco de sociedade, nós estamos falando só quando nós estamos juntos, né, fisicamente. O momento agora, por exemplo, onde nós estamos com afastamento social, esse distanciamento social, isso não nos impede de estar juntos, nós continuamos convivendo em sociedade uns com os outros. Né? O que, que nós estamos fazendo? Usando a mídia, usando a internet, usando os meios de comunicação que a tecnologia veio nos trazer. Então, nós estamos nos comunicando, nós estamos juntos fisicamente, mas continuamos juntos no momento em que, por exemplo, nós estamos agora na nossa sala de aula, né? Então, também neste outro meio tecnológico, nos exige algumas posturas, nos exige alguns comportamentos adequados, certos ou errados, né? Então, é realmente uma questão muito difícil da gente responder como é que a gente deve agir. Então, a partir dali, nós entramos nas questões ética e moral. Isso é o que tem que nortear os nossos comportamentos. O agir, né, o comportar-se, independente de onde nós estamos, com quem nós estamos e o meio que nós estamos usando para estar juntos, tem que ser norteado pela moral e pela ética. Né? A gente fala de uma visão filosófica. Vamos lá no Durkheim. Né? O Durkheim era um grande filósofo. Ele dizia que a moral é a ciência dos costumes. Quando a gente fala de costumes, nós estamos falando de comportamentos diários, das coisas que a gente aprende, né, a fazer e a agir de maneira certa ou errada aqui ou ali, para aquela sociedade, aquele costume é um costume habitual, por isso é costume, é o hábito de. Cada sociedade tem os seus hábitos, né? Por exemplo, se nós estivermos em Porto Alegre e formos numa danceteria, nós vamos ter vários tipos de música, inclusive vamos ter o rap, né? E vamos ter o funk. Agora, nem sempre, naquele lugar em que nós estamos, o funk vai ser utilizado na dança da mesma forma que é utilizado, por exemplo, no Rio de Janeiro. A dança do Rio de Janeiro tem outro hábito, tem outro costume. Né? A mesma coisa é o que a gente fala na questão da comunicação falada. As gírias que nós usamos no Rio Grande do Sul são diferentes das gírias usadas em São Paulo, usadas no Rio de Janeiro, usadas em Minas. Por quê? Nós, inclusive, temos um dicionário, né? O dicionário gauchesco, onde nós temos termos que o pessoal dos outros estados não sabe o que nós estamos querendo dizer. E isso vem dos costumes, isso vem dos hábitos, né? E isso é o que o Durkheim chamava de moral. Né? Então, nós temos moral diferente para cada lugar. Então, a moral ela é específica, ok? Para cada lugar que a gente está. Então, a moral tem um caráter obrigatório. Por que ela tem caráter obrigatório? Quando nós estamos naquele lugar, nós temos que nos comportar de acordo com aquele lugar. Né? Então, a moral ela é específica para o lugar que a gente está.
E nós temos obrigatoriamente que nos comportar assim, senão nós vamos estar saindo do âmbito moral, nós vamos estar amorais. A palavra ética, né, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Mas então, se a moral é a ciência dos costumes e a ética é o que nos leva a nos comportar, a ética é o nosso senso de moral. A ética é o que diz como é que a moral deve ser exercida, ok? Vamos adiante. Então, vamos pegar bem essa diferença aqui. Moral, né? Conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição, pelo cotidiano. Então, é como nós nos comportamos diante daquele local onde nós estamos. A ética é o conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens em sociedade, em que vive, garantindo o bem-estar. Muito bem. Então, aquele lugar que eu estou tem aquele código de moral, ok? Tem um código de moral. O que a ética vai fazer? Vai fazer com que eu use os meus valores para poder me adequar àquela moral. Eu me adequo ou não à moral, dependendo do código de ética que eu tenho. Se para mim é importante o respeito pelas outras pessoas, eu vou me adequar ao código de moral daquele lugar. Agora, se para mim, os meus valores eu estou feliz comigo mesma, não me importo com os outros, não me importo com o que os outros pensem, com o que os outros sintam a respeito dos meus comportamentos, eu não vou me adaptar àquele código moral, ok? Aquelas regras todinhas daquele local. Então, existe um poema muito antigo que eu acho muito interessante, que fala bem disso. Ele diz: se entre a plebe não te corromperes, né? E entre reis tu não perder a naturalidade, tu és um homem. Ou seja, ou estando tu em locais onde não tenha tanta ética, não tenha tanta moral, tu não te corromper porque os teus valores dizem que aquilo é errado, tu não vai te corromper. E se entre os reis, ou seja, em pessoas de classes muito superiores à tua, tu também não perder a naturalidade, ou seja, tu não deixar de ser tu mesma, né? Tu mesmo, tu vai usar os teus valores, tu continua sendo uma pessoa adequada, né? Então, a ética é os valores que nós temos. E lembrem, os valores a gente aprende lá na nossa casa, depois na nossa escola, no nosso grupo de iguais, depois na sociedade onde nós vamos conviver e onde nós vamos desenvolver esses valores. Vamos aumentar o número de valores que a gente tem, vamos fortalecer os valores que a gente já tinha, né? Então, eu vou estar usando esse código de valores, o meu certo e o meu errado, para me comportar moralmente diante do local onde eu estou. Prof, Ok? Pois não. posso, desculpa estar interrompendo, eu acho tão bacana esse tema e Vamos às lá. vezes ah, o mundo empresarial deixa passar às vezes, um tanto desapercebido e é tão importante a questão da moral e da ética, Uhum. principalmente o jovem, no nosso caso aqui, muitos jovens entrando, buscando empresas para trabalhar e como é importante na escolha de empresas para trabalhar, buscar empresas que estejam alinhadas com os nossos valores, porque todos Hum. nós temos valores, temos princípios, né? Temos nosso código de ética, né? E se vocês, e aí eu aproveito para falar para todos, se vocês não têm um código de ética, busquem ter o seu próprio código de ética e busquem empresas que estejam alinhadas com o seu código de ética, porque vocês vão se sentir muito mal, vocês vão ter uma péssima qualidade de vida no trabalho quando vocês não trabalharem em empresas que estejam alinhadas com seus valores, vocês, com seus princípios. Então, vocês têm os seus princípios, aquilo que vocês julgam ser importante, que a professora me corrige aqui, denominou como o seu código de ética, e busquem empresas que estejam alinhadas com isso. Aonde vocês vão ver isso?
na entrevista, perguntando para o recrutador, que muitas vezes a gente está tão desesperado para querer qualquer vaga que nós esquecemos de perguntar quais são os valores daquela empresa, o que eles pregam, qual a visão dela, né? Quais os valores em si que aquela empresa tem. No próprio site da empresa, eles compartilham isso. A gente vai para uma entrevista muito mais preparado de quem é aquela empresa, o que importa para eles. E ver se daqui a pouco é o que a gente está pensando como pessoa, como profissional, se importa para nós também. E aí, se há o casamento, a chance desse casamento dar certo é muito grande, né, professora? Eu costumo dizer sempre, né, professor Rafael, que o contrato de trabalho é um contrato que ele pode ser rompido a qualquer momento, né? E é um contrato que nós temos que ter certeza onde é que nós estamos chegando. Então, quando se vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, nós temos hoje vários recursos de fazer pesquisas sobre essa empresa, sobre esse local, né? Até o pipoqueiro da esquina tem um site. Então, é fácil nós entrarmos lá e vermos como é que essa empresa funciona. E outra coisa que a gente tem que pegar o hábito também é coletar informações sobre esse local com as pessoas que trabalham lá, né? Buscar pessoas que a gente saiba que trabalham lá e vamos perguntar como é que essa empresa funciona, quais são os valores dela, como é que as coisas transitam lá dentro, né? Porque realmente nós aprendemos esse código de valores, primeiramente, na nossa família de origem, né? Então, dali nós tiramos, mas à medida em que nós vamos nos relacionando socialmente, esses valores eles vão mudando, eles vão se solidificando, as coisas que a gente tem, e nós vamos adquirindo outros valores adequados. Porque se os meus primeiros valores são valores muito certos, muito corretos, e aí entra as questões moral da sociedade onde eu estou, eu só vou fortalecer mais. E aí, quando eu chego em uma empresa cujos valores não combinam comigo, eu não vou ser feliz. Eu não vou conseguir ter, né, um trabalho adequado. E aí é onde muitas vezes, principalmente os nossos jovens, né, eles chegam na empresa e parece que eles querem muitas vezes que as empresas se adequem a eles, e quando na verdade é o contrário. Né? Eu estou chegando, eu vou me adequar àquela empresa. Ela já está lá, os colaboradores dela já estão lá. Quem sou eu na fila do pão para dizer que aquela empresa está errada? Não, aí eu me afasto. Há Né? décadas Eu é que vou. já existe, já tem uma história, criou e Exato. modificou seus valores, né? À medida que o tempo se foi evoluindo, né? Sim. O passar do tempo. A empresa tem essa cultura, né? Eu vou me adequar àquela cultura. Né? Eu não vou, eu não sou eu que vou mudar, porque a cultura ela vem do dono da empresa. Por exemplo, quando a gente com consultoria vai fazer algum trabalho na empresa e a gente vê que aquilo é da cultura da empresa, que realmente a empresa precisa se modernizar em algumas coisas, nós não vamos lidar basicamente com os colaboradores, nós primeiro vamos lidar com o dono da empresa, porque aquilo é dele, aquilo são as crenças dele, aquela cultura veio dele. Então, é onde nós trabalhamos com ele, primeiramente, para depois trabalhar com o resto da empresa. Né? Professora, Ok, como Pois não, professor. desculpa, Não, imagina. professora, tenha liberdade de me cortar e tocar aula. O assunto é tão bacana e eu acho Vamos que lá. é importante. Sobre moral, né? Moral até eu estava pensando aqui uma experiência que eu tive. Que eu vejo? Moral é aquilo que tu faz quando não tem ninguém te vendo. É interessante isso, né? Né? Tipo, quando É não tem ninguém verdade. te vendo e tu tem a opção, ou seja, tu não tem a chance de alguém te repreender sobre aquilo que tu está escolhendo fazer. Isso Ou mesmo. seja, tu não vai fazer aquilo porque se tu fizer ao contrário, tu vai ter uma repressão. Não, tu vai fazer aquilo independente do se vai ter alguém te observando ou não. Um exemplo muito comum, tá? Eu tive uma experiência de morar em outro país e lá quando a gente subia no ônibus, não tinha cobrador, tinha só um motorista e o motorista tinha uma caixinha do lado dele onde se colocava o dinheiro, né? Uhum. E ele não olhava para ti para saber se tu está colocando o dinheiro ou não, ou quanto de dinheiro tu está colocando. Essas caixinhas de acrílico, que nem essas na igreja que a gente vai e coloca Uhum. dinheiro. E, e ali eu poderia simplesmente colocar 1 centavo, digamos que a passagem fosse 3
reais, 3 dólares, por exemplo, eu poderia colocar 1 centavo, colocar 1 dólar. Ou seja, ele não ia saber, eu não, ou seja, eu estava livre para fazer o que eu quisesse. E o que eu vejo como moral? É eu, dentro de um princípio, de eu saber quanto que é a passagem, eu fazer da forma correta. Bom, se é Perfeito. E 3 aí dólares, é onde tu usa o teu código de ética. exatamente. E aí entra a ética, que é o conjunto de valores que orienta o comportamento do homem em Exatamente. relação a Se aquilo outros para homens. ti é certo, se para ti, bom, eu tenho uma oportunidade de economizar o meu dinheiro, vou economizar. Mas tu não vê o outro lado. Para quando esse motorista, por exemplo, for buscar todo o dinheiro da caixinha e fazer a prestação de contas para a empresa, aí é problema dele, ele que vai dar conta disso. O importante é que tu conseguiu sair ganhando. Se o teu código de valores é esse, tu vai fazer, moralmente, tu vai fazer esse Né? processo, sim. E como moral e ética está interligado o tempo todo. Porque o que é a ética? A ética são regras de convivência. Regras de Exatamente. convivência. São um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens da sociedade que vive. Como é que eu vou me portar diante da moral daquele local? Se eu daqui a Né? pouco estiver enganando a empresa de ônibus, colocando bem menos dinheiro lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa empresa de ônibus vai ter que aumentar a passagem para poder sobreviver e vai acabar penalizando aqueles que foram respeitaram a moral, que foram moralmente corretos. Ou daqui a Sim, pouco sim. vai ter que botar um cobrador, o que vai fazer com que o custo aumente e seja repassado aos passageiros esse custo. E obviamente a passagem E é não vou estar prejudicando as interessante regras de convivência. isso, eu vou só fechar a janela aqui. E é interessante como a gente não se dá conta muitas vezes que o ponto da moral naquele momento é exatamente como. Ai, meu Deus, tá terrível aqui. Hoje a coisa tá. Chega sábado, o pessoal fica fazendo anúncio. É interessante como a gente muitas vezes não se dá conta de que nós temos uma grande responsabilidade sobre a moral daquele local. Vamos falar na questão do jeitinho brasileiro, né? Muitas vezes a gente se esconde, pode até se esconder na questão, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ter dinheiro. Vamos pegar as questões até questões de legalidade e ilegalidade com o jeitinho brasileiro. O que a gente sabe? Vender coisas contrabandeadas é errado, né? Vamos pegar uma coisa bem simples que se tornou comum aqui no Brasil por um tempo, agora até nem temos tanto em função da modernidade. Com licença, Mas professora. tínhamos a questão dos vídeos piratas, né? Nós estávamos Professora, cheios de vídeos piratas. Em tudo que era lugar, tinha pessoas vendendo vídeos piratas. Né? Então, isso é legal, é ilegal, é ético, é moral? Como é que funciona isso? Né? Se nós fôssemos conversar com uma pessoa dessas que vendia esses vídeos piratas, ela vai nos dizer, mas eu faço isso porque eu tenho que sobreviver, porque eu não tenho emprego. Né? Então, até que ponto tu vais sacrificar o teu código de ética para poder sobreviver? Né? Não é muito diferente desse caso que tu trouxeste, professor Rafael, porque se eu tenho a possibilidade de pagar menos por aquela passagem de ônibus, né? Por quê? Porque ninguém está olhando, né? Então eu posso fazer isso. Eu tô usando as coisas a meu favor. Eu estou pensando somente em mim. E quando o código de ética e moral para poder viver em sociedade, eu não posso pensar somente em mim. Eu tenho que pensar no todo. Quem é que está sendo prejudicado com esse comportamento que eu estou tendo? Né? Eu não estou sendo prejudicado, tanto vendendo o código, os vídeos piratas, quanto não pagando a passagem no valor correto. Eu não estou sendo prejudicado, bem ao contrário. Né? Eu estou me mantendo. Mas e os outros? Então, o Código de Moral e de Ética, ele nos exige o olhar para o outro, já que ele é social. Então, eu tenho que enxergar o todo, eu tenho que enxergar o lugar onde eu convivo e todas as pessoas que podem ser prejudicadas quando eu não cumprir isso. Não é só eu, é o outro também.
né? Por isso ele é tão importante no nosso convívio social, né? Perfeito. Obrigado, professora. Vamos... Posso ir adiante? Por favor. Professora, Vamos posso lá, comentar uma então. coisa? Claro, diga lá, meu querido. Um exemplo de ética e moral é quando tu vai comprar assim, um CD pirata e tem um CD original. Tu vai no pirata porque é mais barato. E tu sabe que é errado, que é proibido. Aí tu vai lá e compra o pirata, que é mais barato. Isso cabe no modo de Claro, ética e moral? porque assim, ó, tu estás, João, tu tá vendo isso, assim, para ti é vantagem. Tu vê como vantagem porque tu estás comprando mais barato, ok? Tu tá vendo? Para ti é vantagem. É isso que tu viu naquele momento. Agora, se tu olhar pelo prisma de que, ok, comprei o vídeo pirata, eu levei vantagem. Mas e a pessoa, todos os envolvidos para fazerem aquele vídeo original? Há um prejuízo. Então, quando nós exercitamos a questão de colocar-se no lugar do outro, tu vai ver quantas pessoas tu vai estar prejudicando, né? Se tu te botar no lugar de todas as pessoas que tiveram que trabalhar para aquele vídeo acontecer e para ser comprado o original, tu vais ver assim, puxa vida, eu posso estar, se fosse eu estaria perdendo dinheiro, né? Eu estaria perdendo dinheiro. Então, quer ver uma coisa que tem acontecido muito nos Estados Unidos, principalmente, os grandes artistas, né, cantores americanos, por exemplo, eles têm muitas vezes, em função dessa questão de pirataria, eles muitas vezes gravam as músicas e jogam direto na internet. Eles jogam lá para as pessoas pegarem, antes que aquele cara que pirateia comece a ganhar dinheiro em cima dos outros. Então, ele já te deixa baixar a música, né? Tu vai lá e encontra, tá lá o fulano, colocou, teve eu não me lembro que foi um rap, eu não vou conseguir me lembrar o nome dele, se eu não me engano, foi o Snoop Dogg. Ele gravou um CD e ao invés dele lançar, ele tocou direto na internet e botou lá, podem baixar e podem usar. Porque podem escutar, podem, né, reproduzir, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele pensou nisso, que muitas vezes tem um atravessador no meio ganhando dinheiro com o trabalho dele, e quando a pessoa que ele quer que usufrua do trabalho dele, que é o fã, né, não ia conseguir usufruir. Então ele gravou e jogou direto para lá. Esses dias, se eu não me engano, foi a. Como é que é? Eu não lembro o nome da menina agora, também uma rap. Ela também jogou lá o material dela. Não jogou todo, mas jogou parte do material para o pessoal já começar a usufruir. Então, João, sim, quando tu compra alguma coisa fora do processo, que piratado, por exemplo, né? Um vídeo, um CD, enfim, tu estás indo contra, tu estás usando uma ética incorreta, porque está fazendo uma coisa errada, e tu está sendo totalmente imoral, né? Tem isso. Realmente a gente tem que ter cuidado. Respondi tua pergunta, João, tua colocação? Acho que sim. Ele não... Ok. Vamos Entendi agora, sim. Eu já discutindo. peguei um pouquinho melhor, senhora. Tá Peguei um bom, pouquinho vamos melhor continuar agora. discutindo. Prof, É um assunto bem polêmico, bem polêmico mesmo. prof, Vamos lá. prof. A ética, então. Oi. Não, só para ver como também, como conflita, como os nossos valores estão em constante conflito entre eles. Do tipo, qual o valor? Eu tenho um determinado valor que é, por exemplo, economizar, não gastar com besteira, racionalizar meus gastos, e daqui a pouco eu tenho um valor que é jamais enganar ninguém. E aí, constantemente, esses dois valores se conflitam. Que eu tenho que me perguntar, bom, se eu fizer determinada coisa, eu vou economizar, mas será que eu estou enganando alguém? E outro momento, será que esse economizar vai gerar eu estou sendo moralmente correto? Então a gente nota que mesmo que eu tenha diversos valores, em alguns momentos eles se conflitam. E até nas próprias empresas isso ocorre.
Sim, Como porque eu tenho que escolher, né? Se eu tenho a possibilidade, mesmo economizando, eu ter igual, né? E eu conseguir me dar conta que, na verdade, se eu quero economizar e não quero prejudicar ninguém, eu tenho que deixar de ter, ao invés de ter pela metade, né? Ao exatamente, invés de comprar, por exemplo, uma coisa pirata. Então, é melhor eu não ter, né? E dentro das empresas, isso é direto, né? Quantas vezes é dado para nós, dentro das empresas, no nosso trabalho diário, a oportunidade de, por exemplo, ter cargos maiores em detrimento de outros colegas. E o quanto, né? Os teus movimentos, o teu comportamento para ter esses cargos pode vir a prejudicar alguém. Então, tu tens que conseguir ver o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, para não prejudicar ninguém e tu ter o que tu quer. exatamente. E às vezes não pode haver a confusão, como por exemplo, vamos pegar casos populares aqui, casos dos políticos quando são acusados de corrupção. Moralmente, e fala assim, ele não tem moral nenhuma. Não, moral ele tem. Ele teve a opção de escolha, e então ele Com teve moral, certeza. ele optou. Eticamente, ele não foi ético, porque ele não pensou no bem-estar social ao optar e daqui a pouco em ser corrupto, em se corromper. Exato. Ele não foi ético, Ele não porque foi ética ético. é a gente pensar no bem-estar de todos, né? Num momento que a gente tem de escolha entre se corromper ou não se corromper. Mas, Sim, mas moral é diferente é de ética nesse ponto, por exemplo. um exemplo bem claro disso é todas aquelas malas de dinheiro dentro daquele apartamento que apareceram, né? Então, como tu disseste antes, né, professor Rafael, a moral é algo que a gente faz quando ninguém está olhando. Ninguém viu ele encher aquelas malas todas e botar lá naquele apartamento, mas ele fez. Então, Que é um assim, outro ele tinha exemplo, moral, ele sabia que aquilo era errado, mas ele não teve foi ética, né? exatamente. Sabe um exemplo bem grotesco, vou dizer assim, mas é do nosso dia a dia. Quando estamos numa piscina de um clube, num dia de verão, por exemplo, o que a gente olha? O que é a regra, né, gente? É todo mundo que precisar ir no banheiro, vai no banheiro, né, gente? Não vamos fazer seu xixi na piscina, né? Por favor. E o que a gente enxerga? A fila do bar para comprar cerveja, comprar bebida, enorme. Aquele sol, aquele domingo de sol, aquela fila do bar enorme. A piscina lotada. Você olha para a fila do banheiro, não tem ninguém. O que está Bem acontecendo isso. ali? As pessoas, será que elas estão preocupadas com o bem-estar social, pensando uma nas outras, ou estão pensando somente em si, na sua opção de escolha? Essa, Perfeito. as pessoas estão sendo canalhas podemos dizer assim, na palavra, na denominação canalice Aham. da escolha. Porque dentro da moral, você faz aquilo que a sua escolha é em cima daquilo que ninguém está te julgando. E você opta em fazer alguma coisa que, obviamente, não tem ninguém te julgando. E aí você não está pensando que você pode estar prejudicando o conjunto de pessoas que estão usufruindo o mesmo espaço que você. Então, e aí todo mundo pensa assim. O que acontece? Uma piscina que daqui a pouco está podendo ser inutilizada, né? Tem um Isso filme, mesmo. professora, que aí, sem querer levar para o lado ideológico, tem um filme no Netflix que gerou bastante comentários nas últimas semanas, que se chama O Poço, O poço. falando Isso justamente mesmo. como a gente começa a ter situações, né, de não pensar em quem está embaixo da gente, né? É, porque o poço ele mostra exatamente as camadas sociais, né? Ele traz bem a questão das camadas sociais. Eu não vi ele todo ainda, eu só comecei a olhar e depois tive que parar. Mas eu já li as críticas, achei muito interessante, quero assistir ele, porque é bem interessante, encaixa perfeitamente no que a gente está discutindo. Não Vamos interrompa mais, adiante. professora, desculpa, vamos falar. Não, imagina. Então, a ética é teórica e reflexiva, né? E a moral é eminentemente prática. Então,
eu penso, reflito eticamente se aquilo é interessante ou não, e aí eu vou agir na questão prática da moral, o que eu refleti. Se eu tenho um código de ética e eu respeito o meu código de ética, eu não vou fazer nada que prejudique a sociedade. Eu vou sempre pensar no todo, ao invés de pensar só em mim, né? Então, uma completa a outra. Ela é interrelacionada, a ética e a moral, tá? A moral deve ter surgido quando o ser humano passou a viver em grupo, né? Lá na época das cavernas já houve a necessidade de criar códigos morais para que essa sociedade começasse a se organizar, né? Então, ela é uma coisa realmente que vem lá dos nossos primórdios, tá? Desde que o homem começou a viver em sociedade, houve a necessidade de começar a usar regras, ok? É claro, regras morais. A ética, ela é própria de cada um de nós, o que a gente aprendeu, né? Da onde que vem a palavra ética, né? Ela deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa, né? Como é que eu sou? Ela vem do meu caráter. Lembram lá quando a gente trabalhou a questão da personalidade, de como é que nós nos formamos? Então, vem de lá o nosso caráter, tá? Já a palavra moral, ela é do latim mores, né? Que é costumes, valores, hábitos, tradição. Então, ela varia de acordo com a sociedade onde eu estou. Nós temos, por exemplo, em algumas sociedades, que as famílias serem compostas por mais de uma mulher, por exemplo, um homem ter mais de uma esposa é normal. Para aquele lugar, inclusive, está dentro do código de leis deles, né? Claro, com várias outras coisas atreladas a ela, mas é moralmente para aquele povo, além de ser legal, é moral. É esperado que um homem tenha mais de uma esposa. Aqui, para a nossa sociedade, por exemplo, isso é incabível, né? Não temos como fazer isso. É ilegal, tá? Então, tanto o ethos, o caráter, o costume, né, como o costume, indicam o comportamento próprio do ser humano, tá? E isso não é natural, nós aprendemos, ok? Ele não é uma coisa que a gente vá instintivamente praticar. Tanto a moral quanto a ética, nós vamos formando elas a partir dos hábitos do local que a gente está, vamos adquirindo o nosso código de valores a partir da família da onde a gente vem e de onde nós vamos estar no meio social onde a gente está, e a moral também. Então, ela não nasce conosco, tá, gente? A gente aprende a ter, ela não é natural. Nós vamos aprendendo de acordo com o local onde nós estamos, com a família e com as pessoas com quem nós vamos conviver em sociedade, ok? A ética, então, ela exige um maior grau de cultura. Então, nós vamos ver, assim, ó, que em alguns locais, e é interessante como essa questão cultural, ela, muitas vezes, ela não é algo que a gente adquira por a educação, em termos de educação de sala de aula, por exemplo, ok? Essa ética cultural, ela vem da cultura do povo onde nós estamos, ok? Ela vem dessas normas, essas regras do ambiente onde a gente está, certo? Ela não é uma questão de quanto mais tu estuda, mais ética tu tem, mais moral tu tens. Não, senão nós não teríamos, por exemplo, no nosso país a corrupção, né? A grande parcela de corrupção que existe dentro do Brasil, a maior parte da corrupção, ela vem de escalões maiores e de pessoas que têm um nível de educação de sala de aula, de cursos de formação muito maior do que muitas vezes a pessoa do povo, ok? Então, mas eles não têm ética. Mas então a ética não vem dessa questão cultural, não, ela não vem da educação. Tá? Ela não vem não por educação, mas assim pelo jeito que nós aprendemos em casa e mais, muitas vezes por uma tendência que
aquela sociedade, aquele pequeno núcleo social, que às vezes essa sociedade pode não ser muito grande, muitas vezes é um núcleo social. Uma vez eu conversando com um político que hoje tem um destaque bastante grande aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei muito tempo com ele, fazendo atividades dentro do gabinete dele, na época ainda que era deputado e coisa e tal. E ele estava me dizendo ele disse que muitas vezes, quando tu tá fora da questão política, ou seja, tu não é atuante politicamente, tu vê muito isso como corrupção. Diz que depois que tu entra na política, é muito interessante porque se tu não entrar naquele jogo político, tu não consegue que seja aprovado teus projetos, tu não consegue nada disso. E eu me lembro claramente que tem que dizer para ele, eu digo, é por isso que eu não estou na política, eu jamais conseguiria fazer uma coisa desse tipo, né? Fazer uma contravenção, eu me lembro que foi um termo que eu usei, uma contravenção só para conseguir aprovação de outras coisas. Por isso que eu não sou política, né? Por isso que eu não trabalho basicamente sendo uma pessoa da política, né? Então é bem interessante, eles trazem muito isso, e eu vejo isso como desculpa, né? Eu, Magali, penso nisso como uma desculpa, né? De que se eu não fizer assim, nenhum outro político vai aprovar meus projetos. Não, mas eu acho que tem jeitos de fazer a mesma coisa. E eu ainda, talvez, na minha ingenuidade, eu prefiro pensar que nós ainda tenhamos políticos que não sejam corruptos. É um pensamento meu, né? Então, a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social. É isso que vai regrar esse comportamento da sociedade, ok? Nós temos éticas e conseguimos exercer os códigos morais do lugar onde a gente está, tá? Vai falar alguma coisa, professor Rafael? Pode se colocar. Não? Olha só, nós temos ali, eu até coloquei, venha bem ao que a gente conversava antes, né? Essa pessoa com essa mala, agarrado nessa mala, né? É muito isso, né? A ética tem que ser entendida como a ciência da conduta perante os seus semelhantes, né? Então, como é que eu ajo na sociedade? Envolve estudos de aprovação e desaprovação dos homens, ou seja, a questão do que é certo e o que é errado. Encara a virtude como a prática do bem e esta como promotora da felicidade dos seres. Quando a gente fala de ver a felicidade do bem comum da nação, vamos dizer assim, a gente conseguir ver que a felicidade do todo é mais importante do que a minha, é o que a gente chama de visão utilitarista da ética, né? A ética utilitarista, ela tem esta visão. Eu prefiro que a grande maioria das pessoas sejam felizes em detrimento da minha felicidade. Eu prefiro, então, salvar mais do que salvar menos, ok? Então, é ver a felicidade do todo, de toda a sociedade. Se um político, vamos pegar essa pessoa que está agarrado na mala, se ele tiver uma visão utilitarista da ética, o dinheiro que está dentro da mala pode não ser dele, pode ser nosso. Nós todos, como sociedade, para ser então repartido entre saúde, educação, tudo que a gente hoje tem um gap, né? Tem uma falha bastante grande. Agora, se eu enxergar, ter uma visão de ética, da moral, da felicidade minha em detrimento da felicidade dos outros, eu vou pegar essa mala de dinheiro e vou fazer com que realmente ela seja só minha, né? Então, eu deixo de ter uma visão utilitarista, deixo de ter uma visão do todo. É mais importante a sociedade como um todo ter essa felicidade do que uma pessoa só, ok? Os 3 componentes da ética, aí entra as perguntinhas básicas que a gente tem que fazer, né? Se aquilo é legal se fazer, por exemplo, pegar uma mala dessa cheia de dinheiro, isso é legal, né? Ou seja, está dentro do Código Civil, mesmo que o dinheiro não seja meu, isso é legal eu fazer, né? Ela está dentro do Código Civil ou Penal, ela tem significado no Código de Ética ou nas normas de conduta da minha comunidade, ou seja, eu vou fazer essa pergunta básica. Se o que eu estou fazendo ou querendo fazer não é legal, eu já nem vou para as outras perguntas, eu já paro por ali, né? Mas, não, eu julguei que isso é legal, ok. Mas é justo?
É justo eu deixar de promover a felicidade da sociedade como um todo em detrimento da minha? Para mim é mais justo eu ser feliz. Eu sendo feliz, eu estando bem, tá tranquilo. Eu ganho, né? Se eu estou ganhando, tá bom, né? Mas se eu pegar e julgar isso por uma situação de quem é que ganha e quem é que perde, e se a pessoa que ganha, quem vai ganhar é uma parcela pequena e quem vai perder é uma parcela maior, já estou fora da questão do justo, já não é mais justo, né? Você pode tomar essa decisão, ou seja, cabe a ti tomar essa decisão, ou é melhor que tu consulte um grupo maior, né? Então, tu tem autonomia ou essas para tomar essa decisão exige que muito mais pessoas, né, estejam juntos para fazer essa decisão, ok? Esse grupo de pessoas que vai ser prejudicado está sendo consultado, tipo, a sociedade, vocês aceitam que eu fique com o dinheiro ao invés de vocês ficarem com o dinheiro? Eu faço isso, né? Não, eu não fiz isso, eu decidi por mim mesmo. Então, tá certo isso? Eu posso tomar esse tipo de decisão? Né? Então, os 3 componentes básicos da ética, né? O comportamento ético, então, ele vai muito além do roubar e fraudar nas empresas, na política. Nos negócios, a ética também se refere ao respeito dispensado aos clientes, né? Os nossos clientes, quando a gente fala em termos de empresa, eles têm que ser respeitados. Daqui a pouco a gente vai falar do código de ética das empresas, né? Então, não só eu ter o respeito pelos meus clientes, mas eu ter o respeito pelos meus colegas, porque cliente não é só externo, nós temos o cliente interno também. Então, eu gestor ou eu líder de uma empresa, eu tenho que ter respeito pelas pessoas que trabalham comigo. Mas eu, colaborador, também tenho que ter respeito pelos meus colegas e pelos meus líderes e pela empresa por onde eu trabalho. Se eu, quando entrei lá, aceitei que aquele código de ética, aquela cultura da empresa, né, estava de acordo com o que eu penso, com o que eu gosto, eu tenho que passar a respeitar. Se eu vejo que aquilo não me serve mais, eu vou embora. Ok? Me organizo, é claro, me organizo para sair daquela empresa e passar a fazer o meu trabalho, doar o meu trabalho para outro lugar onde eu me sinta melhor. Né? Mas esse comportamento ético, ele é pessoal, ele é social no momento em que nós estamos falando da política como um todo, a sociedade como um todo e também as empresas que estão no mercado, ok? A ética, ela também tem a ver com a justiça, né? Que a gente tem falado até agora. Ela não é uma coisa que nós vamos confundir com leis. Existe um código de leis separado, ok? Por exemplo, matar uma pessoa é totalmente imoral, totalmente antiético e é também ilegal. Leva à prisão, ok? Mas é algo que leva à prisão. Agora, vamos pensar em se eu estou falando dentro da sociedade onde eu estou, eu ser maledicente. O que é uma pessoa maledicente? Eu falar mal das outras pessoas. É imoral, é antiético, mas não é ilegal. Não vou ser presa por causa disso se não tiver grandes consequências. Se for na minha vizinhança, por exemplo. Falei mal da vizinha do lado. Né? Eu não vou ser presa por causa disso. No entanto, é antiético e é imoral se fazer esse tipo de coisa. Então, mas a ética tem muito a ver com a justiça. Né? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, da corrupção, nós estamos falando de uma coisa também ilegal, ok? Por quê? Porque a corrupção normalmente é roubar, tirar dos outros algo que pertence à sociedade. É da sociedade, é do povo aquele dinheiro, por exemplo. E eu estou surrupiando, botando na minha mala e guardando para mim. É meu dinheiro agora. Né? Por quê? Porque as pessoas não sabem nem da existência daquele dinheiro. Então, aquilo que o professor Rafael falou antes, a moral é algo que a gente faz quando ninguém está olhando. Ninguém sabe que o dinheiro existe. Então, eu vou ficar com ele para mim. Né? As pessoas não vão saber, ok? É imoral, é antiético, mas quando descobrirem, vai ser ilegal também. E eu também vou ter que arcar com a responsabilidade dessa ilegalidade, ok? Que graças a Deus a gente começou a ver bastante por aí, né? O código, né?
Nós temos um código de ética próprio para cada sociedade. Aquilo que eu falei para vocês, em alguns países a bigamia é vista como contravenção. Aqui no Brasil, por exemplo, o que é bigamia? Ter mais de uma esposa, né? É bigamia. Aqui para nós é contravenção. Em países do Oriente Médio, por exemplo, não é. Faz parte do código deles, é normal. Então, existe um código em cada país, existe o código de cada uma das sociedades, ok? E também, gente, vai existir o código de ética para cada profissão. Existe o código de ética médica, o código de ética de professor, o código de ética de jornalista, de política. No jornalismo, por exemplo, o código de ética deles, quando há uma contravenção, né, do código de ética de jornalista, eles chamam, por exemplo, eles enquadram o que eles chamam de imprensa marrom, né? É a imprensa que divulga coisas totalmente fora do contexto, né? É pegar, por exemplo, agora, como nós temos nessa crise do Covid-19, começar a espalhar notícias fake, vinda da área do jornalismo, que teria que ter para nós credibilidade. Então, quando um jornalista coloca alguma notícia fora da questão da credibilidade, ou seja, aquilo não é verdade, ele está indo contra o código de ética dele, né? O médico, por exemplo, deixar de fazer um atendimento. Então, o médico, uma das coisas que tem no código de ética do médico é que ele nunca pode negar atendimento, independente de cor, raça, faixa etária, local. Se tem um médico em algum lugar, ele tem que fazer o atendimento, ok? Código de ética. Fala, João. O médico não pode parar de atender uma pessoa só porque ela é negra, né? Tipo, uma ética também, né? Exatamente. Independente de raça, cor, credo, ele não pode deixar de atender, tá? É o código de ética do médico. Certo? Ah, ok. Querem ver uma coisa? Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu sou psicóloga, tá? Então, assim, ó, eu não posso, por exemplo, existe uma coisa dentro da psicologia que a gente chama setting terapêutico. O que é o setting terapêutico? É o local onde eu estou dando o atendimento terapêutico, o atendimento psicológico, ok? Se, né, e aí nós vamos entrar, inclusive, nas questões de lei. Se dentro daquele setting terapêutico, um paciente meu disser que matou alguém, eu não posso contar isso para ninguém. Por quê? Porque isso vai estar fora do meu código de ética. Ok? O meu código de ética diz que a primeira coisa que eu tenho que honrar é o sigilo absoluto sobre o que é tratado naquele código, naquele local, no setting terapêutico. Esse é o meu código, ok? Lá, legalmente, eu daqui a pouco vou ser obrigada por algum motivo, mas aí entra o conselho da psicologia que vai trazer advogados para me defender e coisa e tal. Então, vamos fazer como o código de ética é alguma coisa bastante pesada em algumas profissões. Profissão médica, a minha, por exemplo, nós, professores, né? Nós temos um código de ética muito ferrenho também. A gente não pode, por exemplo, um professor, ele querer, né, ministrar um conteúdo que não faça parte, né, do que ele aprendeu. Ok? Ou pegar e, por exemplo, usar, e tem muito disso, né? Usar carteirinhas, nós temos umas carteirinhas do nosso sindicato, usar a carteirinha no lugar indevido, que é dar o carteiraço, por exemplo, como a gente chama. Isso é para qualquer profissão, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, João? Vamos dizer que o professor tem uma ética que não pode se relacionar com alunos, tipo, um exemplo, né? Perfeito, isso também, com certeza. Isso é quase todas as profissões, né? Esse distanciamento é essencial, tá? Então, o nosso código de ética diz que o relacionamento entre esse tipo de partes, professor-aluno, ele é antiético, ok? E isso, algumas empresas também têm isso, tá? Tem muitas empresas que fazem parte do código de ética dela, que colaboradores tenham relacionamentos afetivos amorosos. Faz parte lá do código, está escrito no código de ética da empresa, ok? Então, tem empresas que impedem isso também, certo? Então,
A ética, então, das organizações que a gente começou a conversar, então, tá? Então, ela vem muito da questão da cultura, né? O que é a cultura ética de uma empresa? Ela vem da missão, da visão, dos valores dessa empresa, tá? Ela é algo que tem que ser praticado pelas lideranças, em primeiro lugar, né? Ela vai estar nos códigos de ética, ela vai nortear os trabalhos de auditoria de uma empresa, né? Ela vai ser utilizada nos usos de toda a tecnologia que a empresa tem, ok? E ela vem e influencia diretamente também os valores da organização. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Tem um termo que está se utilizando muito hoje no mundo organizacional, que é o compliance. Vamos saber o que é isso. Ele é nada mais, nada menos do que o cumprir, do que o executar. Quando tu entra numa empresa, tu vai achar todas umas regras que essa empresa vai ter, tá? Então, quais são os valores da empresa, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Então, neste universo corporativo todo, existem leis, existem práticas, normas e procedimentos para serem seguidos. Ou seja, quando nós entramos para trabalhar em alguma empresa, nós não vamos trabalhar do jeito que a gente quer, nós não vamos entrar no horário que a gente quer, nós não vamos trabalhar no dia que a gente quer. Não, nós vamos trabalhar de acordo com as regras que aquela empresa nos impôs. Então, a questão de nós cumprirmos essas regras, tá? O cumprimento, a execução dessas regras, e essas regras são legais dentro da empresa, é o que a gente chama de compliance, tá? Então, enquanto a ética ela é assumida espontaneamente, ou seja, eu escolho ser ético ou não, o compliance não, ele se relaciona com a responsabilidade legal. Então, nós estamos dizendo que quando tu vais trabalhar numa empresa e não segue as regras, tu tá cometendo dois erros, ok? O primeiro, tu não está seguindo as regras da empresa. Segundo, tu não estás cumprindo um código de ética adequado. Tu estás sendo ilegal e antiético. A ilegalidade diante das regras da empresa onde tu estás. Por que as empresas criam essas regras? Para combater a corrupção. Por exemplo, no código de ética de uma empresa, pode estar escrito lá que o comprador daquela empresa não pode aceitar brindes dos vendedores, ok? Vamos dizer, eu sou uma empresa de máquinas e ferramentas, e eu sou o comprador, eu compro para essa empresa. Aí vem um vendedor, né, vender máquinas para mim. E o vendedor chega e diz, olha, eu sei que tu tem um monte de fornecedor, apesar do meu preço ser melhor, mas vamos fazer o seguinte, eu vou doar 4 televisões de plasma, né? Vou te dar 4 televisores de plasma e coisa e tal. Aí 3 tu dá para a empresa, a outra é tua, né? Uma é para ti, a outra, as outras 3 é para a empresa, para te me dar uma força aí, comprar material da gente, coisa e tal. Ok? Se o código de ética da minha empresa dizer que eu não posso fazer isso e eu fizer, eu estou indo contra as regras da empresa, ok? Mas se eu pensar nas questões da ética que eu posso aceitar ou não, eu posso até consultar o dono da minha empresa. Olha, ele quer doar e coisa e tal, e o preço dele realmente está melhor e coisa e tal. Se eu receber autorização, eu posso até receber aquelas 4 televisões de plasma. Todas elas vão ir para a empresa, nenhuma vai para minha casa. Porque aí eu vou estar sendo antiético se eu levar uma televisão para minha casa. Ok? Vai ser para a empresa. E aí o que a gente faz na empresa? Faz sorteio lá no Natal, em qualquer festividade que a gente tiver na empresa. Ok? Mas eu tenho que ter autorização para fazer isso. E eu posso muito bem, deixa eu só concluir, eu posso muito bem chegar e dizer para o dono da empresa, olha, ele vai doar 3 televisões, porque a outra eu já vou levar para minha casa mesmo. Eu vou estar sendo ilegal e antiético. Diga lá, quem é que quer falar? Entre moral e ética, tem algum que é praticado assim, sem pensar no automático, assim? Ou Tu ambos diz tu tem que pensar nos e... conceitos, João, João Eduardo, de ser moral e ser ético, tu quer dizer? Se é no automático? Quando a ao gente praticar.
Quando a gente já está numa certa faixa etária, isso já se torna automático para nós, ok? Tu cumpre o código de moral daquele ambiente a partir do teu código de ética. Então, a gente vai, claro, sempre aprendendo cada vez mais, ok? Mas tem coisas que já estão dentro de ti, fazem parte do teu caráter. Já está solidificado no teu caráter. E muitas vezes as pessoas podem te fazer uma oferta, tipo esse exemplo que eu trouxe, e tu querer até botar o cara para fora da empresa uma chicotada. Não, cara, tu tá pensando que eu sou o quê me trazendo esse tipo de proposta, ok? Por quê? Porque a ética e a moral estão dentro do meu caráter. Obrigado. Professora, Diga. tipo, vamos dizer assim, alguém vai lá te dar, eu quero te dar 4 TV se tu for não fazer isso, essa coisa assim pra mim, tipo, ali invadir a sala do diretor da empresa, pegar tal documento, te dou tanto dinheiro. Aí o que que nós estamos, aí nós estamos com risco duplo, né? Porque se eu pedir para uma pessoa invadir um local para pegar alguma coisa para mim, é isso, João, que tu está dizendo, João Henrique? Né? Eu estou levando uma pessoa a fazer uma coisa errada para mim. Não é eu que estou fazendo, eu estou pedindo para outra pessoa. Né? Primeiro que eu estou exercendo as questões éticas e morais totalmente fora do contexto, tá? Não sou ética, não estou sendo moral e incitando uma outra pessoa a fazer alguma coisa. Agora, eu já fiz isso, ok? Mas a pessoa para quem eu estou pedindo, será que essa pessoa também não tem escolha? Aí vai ser a escolha do outro para quem eu pedir. Certo? Eu estou pedindo, por exemplo, eu posso pedir para o meu colega de trabalho, tu entra na sala do diretor o tempo todo. Tem um documento que foi para lá que eu preciso que tu pegue esse documento para mim. Mas para que tu quer? Eu quero modificar uma coisa que tem lá. Ou eu quero só ler para saber o que é que está acontecendo. Certo? Eu estou sendo antiético e imoral ao pedir para o meu colega, mas o meu colega vai fazer ou não, ele que escolhe. Ok? Então aí eu já estou sendo antiético, já estou sendo imoral e ainda estou incitando o outro à corrupção, né? A fazer coisas erradas. Mas ele também tem escolha. Então, a escolha da ética e da moral também é de cada um de nós. Certo? Vamos lá. Certo. Os integrantes de uma organização, de uma empresa, eles vão analisar, né, sempre o conjunto de princípios e de valores, né? Então, os integrantes da organização serão analisados por meio do comportamento. Quando nós vamos fazer, por exemplo, o que a gente chama lá em RH de avaliação de desempenho, uma das coisas que aparece nessa avaliação de desempenho é também como é que as pessoas, como é que os colaboradores praticam a ética e a moral e como é que eles estão na questão da compliance, como é que eles seguem as regras da empresa, tá? Então, o conjunto de princípios e valores da empresa tem que ser cumpridos por nós colaboradores e nós vamos ser analisados por isso, ok? A empresa vai analisar cada um dos colaboradores se cumpre o código de ética, o código de moral que a empresa tem, certo? Porque, gente, uma empresa ela vai ter credibilidade a partir de coisas bem básicas, né? Então, a credibilidade de uma empresa, ela vai ser avaliada pelo seu cliente externo e pela sociedade onde ela está, pela integridade que ela tem. Então, quando uma empresa ela é vista como uma empresa muito ética, uma empresa moral, uma empresa que cumpre, por exemplo, que tem programas de responsabilidade social, né, que são programas de ajuda às comunidades, né? Por exemplo, essa semana nós tivemos uma coisa bem interessante, não querendo fazer propaganda, mas vou ter que citar. Teve um grupo de empresários do Rio Grande do Sul, encabeçados pelo gestor do grupo de farmácia São João, que juntou um monte de outros empresários e essa semana saiu daqui de perto de nós, aqui Porto Alegre, Gravataí, dessa região,
15 caminhões carregados de alimentos para o interior do Rio Grande do Sul, porque muitas famílias lá, em função do distanciamento, estão ficando sem alimentos. Então, ele doou, né, 1 tonelada de arroz, e teve outros empresários que doaram açúcar, doaram farinha, doaram, né, outras coisas para essas famílias. E um outro empresário doou o transporte disso tudo. Né? Então, isso é responsabilidade social. Então, quando nós temos empresas que fazem esse processo, que têm programas de responsabilidade social, a gente também chama elas de empresas íntegras. Né? A questão da honestidade, empresas honestas, aquelas empresas que tu sabe que elas cumprem o código de honestidade em termos de valores, cumprir o que prometeram para o seu cliente, né? Então, são empresas honestas. Empresas transparentes, as empresas que realmente elas pagam todos os impostos, que elas fazem todo o processo, e elas deixam isso bem claro para todo mundo, né? Tem respeito ao consumidor, tem eficiência no seu serviço, elas cumprem o serviço que elas prometeram, o produto delas tem qualidade. Isso tudo são empresas com credibilidade. Agora, o que traz a credibilidade para as empresas? Basicamente, é a empresa com os seus valores, com as suas regras, e nós, enquanto colaboradores, que também vamos trazer os nossos valores para a empresa, porque afinal a empresa é feita de pessoas. Então, se um colaborador ele não é um colaborador ético e moral, ele já vai começar a gerar problemas para a empresa, tá bom? Então, quando se fala em empresa ética, a gente está se referindo aos funcionários, aos colaboradores. Se nós que trabalhamos naquela empresa somos éticos, ok? Porque se nós não formos, a empresa por si só não vai ser. Sempre alguém vai fazer alguma coisa errada. Logo, a empresa perde a credibilidade, tá? Então, a ética das organizações é construída pela ética das pessoas que trabalham na empresa. Ok? Então, quando nós vamos trabalhar numa empresa e essa empresa não é tão ética assim, é o grupo onde a gente está indo trabalhar que não está sendo tão ético também, não. E se aquilo não me serve, eu estou saindo, eu saio, ok? Porque aquilo não está bom para mim, ou seja, eu não estou feliz, como disse o professor Rafael. Se eu não estou feliz, eu saio fora. Deixa eles lá, para eles isso tá bom, mas para mim não tá. Então, aí eu saio fora. Tá? Olha só, o que eu deixei aqui para vocês? Eu estou deixando para vocês um exercício que eu estou chamando ele na prática. Tá? É um exercício ético bem interessante que vai entrar a questão da ética e da moral de cada um de vocês para resolver. E aí já vou dizer, não tem certo, não tem errado, é posicionamento. Tá? Isso aqui é um caso clássico. Um trem está correndo pelos trilhos e ele está fora de controle. Se ele continuar naquele curso que ele está e não for desviado, ele vai passar por cima de 5 pessoas que estão amarradas aos trilhos. Você tem chance de desviá-los para outra pista simplesmente puxando uma alavanca. Se tu não fizer isso, o trem vai matar. Se você fizer isso, mover a alavanca, o trem vai se desviar e vai matar um outro homem que está, por acaso, parado na outra pista. Ou seja, se o trem continuar naquele trilho, ele vai matar 5 pessoas que estão amarradas no trilho. Ok? Mas tu pode ir lá, mudar a alavanca e o trem vai ir para outra linha. Só que se ele for para essa outra linha, ele vai matar uma outra pessoa que está só passando por lá. O que tu faria? Tu move a alavanca e salva 5 pessoas e deixa morrer um? Ou tu deixa morrer os 5? O que tu faz? O que eu quero que vocês respondam ao longo dessa semana para nós? O que tu faria? Mas eu quero saber por quê. Por que tu vai mover a alavanca ou por que tu optou não mover a alavanca? É um exercício de ética e moral bem legalzinho assim. Todo mundo entendeu? É isso aí. Ok, professor Rafael? E já pode responder agora? Responde por e-mail para nós. Mandar por e-mail, senhora? Isso, eu quero que vocês respondam por e-mail. Pessoal, olha só. Rafael, manda para mim, manda no WhatsApp pra gente o e-mail da senhora. Eu acho que eu perdi o e-mail dela, não anotei. Tá. Como é que vai ser, gente? Essa aula está sendo gravada e o link vai para o WhatsApp de vocês.
Então, quando vocês podem assistir de novo essa aula, vocês vão ver esse case aqui para vocês estarem respondendo. O e-mail da professora, como está sendo gravado agora, eu vou estar colocando aqui, é magali.saraiva2018@gmail.com. Então, vocês vão estar assistindo e vai na mensagem junto para vocês aí, tá? Quem não tem o e-mail. Tá, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Daí tu manda junto com o vídeo que vai estar no YouTube pra mim ali. Manda pra mim o e-mail dela daí. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, gente? Barbada, Oi. assim? Coisa, né? Não tem nenhuma informação sobre as pessoas que estão nos trilhos, nada? Nada. Por enquanto, nada. Faz Depois parte. eu vou dificultar a vida de vocês. Ah, vou dificultar a vida de vocês. Mas aí é um debate que eu quero ter ao vivo, porque vai ser muito legal. Eu vou dificultar a vida de vocês. Por enquanto, são pessoas comuns, tá, João Eduardo? Professora, Ok. Oi. professora Magali, que tu acha do filósofo? Tu tem uma opinião, assim, que tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor, do Clóvis Barros Filho. Olha, sabe que eu não conheço muito ele, Rafael. Não tenho lido nem visto nada muito dele. Se não conheço muito ele. Ele fala muito sobre moral e ética e disseminou bastante na internet os seus vídeos. Ah, Aí, então, daqui a pouco é uma coisa legal do pessoal começar a olhar. é bem bacana. Eu li alguns livros. Sobre moral e ética, até assisti em Canoas uma palestra dele. Foi bem Ah, é interessante também. interessante. Ele aprofunda bem isso. Ah, legal. Vou buscar. Então tá, gente. Uma boa Páscoa para todos. Professora, muito obrigado por essa manhã Isso. maravilhosa mais uma vez. Imagina, é um prazer estar com vocês. Estou com saudade, estou dizendo. Estou com muita saudade dos meus alunos. Verdade. Então tá, gente. Uma boa Tá Páscoa bom? para todo mundo. Boa Páscoa para todo mundo, pessoal. Se comportem e não precisa ter medo do coelhinho, tá? Ele não vai estar embaixo da cama para pegar vocês. Tá bom? Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.